Bom, temperamento e estilo. Essa é a aula que está começando agora da nossa jornada Estilo com Alma. Para quem está chegando aqui meio perdido ou está vendo a gravação, essa aula de hoje é a primeira de 4 aulas que nós vamos ter da jornada Estilo com Alma. É uma jornada que eu decidi fazer aqui, dando para vocês aulas 100% gratuitas em comemoração aos 20 mil seguidores no Instagram. Eu falei que assim que atingisse, eu ia retribuir, né, o carinho de vocês por lá através de conteúdo. Então, esse é o conteúdo que eu estou trazendo para vocês nesses próximos 4 dias. Então, me falem aqui de onde vocês são. Coloquem nos comentários de onde vocês são, para eu saber de que partes do Brasil vocês estão falando. E nessa aula aqui, o que eu quero trazer para vocês, né? Vocês já sabem, através do meu conteúdo, de tudo que eu falo no Instagram, mesmo aqui no YouTube, que um estilo precisa ter alma, né? Então, tudo o que traz a informação na minha consultoria Estilo com Alma envolve conceitos que consideram elementos internos. Ai, é muito. Ai, o que importa é quem você é por dentro, né? Seja autêntica, seja você mesma. Até estava falando com uma amiga esse final de semana. Essa história do seja você mesma é um pouco perigoso, porque tem pessoas que é melhor não serem elas mesmas, porque para melhorar um pouquinho, né? Seja ali com relação às virtudes ou o comportamento. Então, o objetivo não é essa ideia de apenas seja quem você é, mas toda escolha que a gente faz de roupa, de maquiagem, de cabelo, até na nossa decoração, na nossa casa, ela envolve aspectos psicológicos, né? Aspectos que estão relacionados à forma como a gente lida com o mundo, à forma como a gente sente o mundo, né? Percebe o mundo, as nossas sensações. E não tem como desassociar isso dos temperamentos e da personalidade. Hoje a gente não vai entrar muito a fundo na personalidade, mas eu vou mostrar para vocês como uma estrutura anterior à personalidade, que são os temperamentos, podem influenciar nessas escolhas de estilo e ainda não só influenciam, mas elas servem como a base de escolha. Porque eu já falei muito isso aqui, já estudei isso há um tempo, né? Já estudo há um tempo essa questão dos elementos arquetípicos e da associação de certas cores, certas linhas, formas, às nossas características comportamentais. E até cheguei a falar um tempo, me diga com quem, como é que é? Era um vídeo assim, me diga o que tu vestes e direi quem é, uma coisa assim. E até uma professora minha, muito antiga, comentou, fez críticas, enfim. Gente, não tem como você desassociar o estilo de uma pessoa a comportamento, a formas de lidar com o mundo, formas de reagir ao mundo. Então, dependendo do que você escolhe de textura da sua roupa, se é uma roupa mais sensual, mais justa ou não, se é uma roupa mais imponente, mais impactante ou não, isso tem origem, sim, neurologicamente, na sua forma de lidar com o mundo, né? Claro que existem elementos que eu vou mostrar para vocês aqui hoje também, que funcionam como aportes, tá? Então a gente não vai tratar nem de temperamento nem de estilo como algo rígido, único e categórico. Ó, se você é isso, você veste isso. Nunca, né? Senão a gente volta para a ideia de padrão do vestir. Então todo mundo tá igual. Não tem nada de estilo com alma nisso, certo? Então a gente vai começar aqui a nossa exposição da primeira aula, estilo e temperamento. Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? Por que que a gente fala de temperamento? Porque o nosso estilo tem o temperamento e a personalidade como um dos pilares, né? Uma das bases. Então, primeiro a gente considera aqui temperamento e personalidade. Segundo pilar, estilo de vida. Então, como você, com o que você trabalha, como você se locomove, se é de carro, se é transporte público, se você viaja muito, enfim. E desejos de alma, que é tudo aquilo que encanta o teu olhar, mesmo que não faça sentido nenhum,
tá? Então, talvez você tenha ali uma personalidade super discreta, retraída, seu estilo de vida é bem uniforme, né? Não tem instabilidade, então você acorda todo dia mesmo horário, entra no trabalho mesmo horário, tem seu horário de almoço certinho, sai no horário certo, mas seus desejos visuais se inclinam, por exemplo, para algo muito impactante. Então, pode ser que você está andando numa loja, sempre dou esse exemplo, e você olha um vestido de paetê bem brilhante, uma cor intensa, e você fala, isso é maravilhoso, amei. Esse aí é o desejo de alma, tá? Então, esses três pilares é que vão fazer do teu estilo um estilo autêntico, um estilo único. Na verdade, você não precisa ter um estilo autêntico para provar que tem os três pilares, tá? Muita gente às vezes está perdida no estilo, mas esse estilo ainda tem como influência esses três pilares, certo? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer aqui. Então, não é condição para ter um estilo autêntico que você tem esses três pilares, né? Porque ele é automático, tá? Esses pilares já existem, já estão aí. Às vezes você tem consciência disso. Ah, eu escolhi isso porque a minha personalidade tem essas características, o meu estilo de vida é assim, e eu gosto disso, pronto, esse é meu estilo. Às vezes você só vai escolhendo, né? Não tem um entendimento do porquê disso. Estou aqui para explicar para você. Então, quando a gente fala de perfil comportamental, é a forma como a gente lida com o mundo, como a gente reage, como a gente faz nossas escolhas, as sensações que a gente busca, os sentimentos que a gente tem relacionados a certas coisas e as sensações do passado ligadas às reações que a gente vai tendo com as experiências é o que vai formando a nossa personalidade. Então, os temperamentos, eles são constantes. Então, eu gosto de falar que o temperamento ele é mineral. Eu gosto de falar não, né? Repito aqui as palavras do Ítalo Marcilli, que foi a primeira pessoa com quem eu aprendi sobre os temperamentos. Ele tem um caráter mineral, ou seja, ele não é mutável, ele é nativo, tá? Então ele vem com a gente. O temperamento já nasce com a gente, já tá na gente. Então é uma constante. E eles podem ser ali uma baliza para construir uma personalidade forte. Então, a origem do estudo dos temperamentos remonta à época de Hipócrates, que associava os fluidos corporais como um entendimento para a medicina, tá? Então, associado à medicina. Depois, outros teóricos, né, estudiosos foram reformulando, associando a aportes de umidade, de secura, né, de dureza, de acolhimento. Então, o que a gente vai trabalhar hoje relacionado a temperamento é uma forma de lidar com o mundo, tá? A gente não vai associar os aspectos medicinais desse estudo, mas que para a gente vai ter assim uma importância essencial nesse entendimento de estilo, de como você pode direcionar o seu estilo, entendendo o que é natural para você, tá? Porque nós temos inclinações. Então, eu sempre dou os exemplos dos filhos aqui de casa. Então, tem um filho que é colérico. O meu filho colérico, desde bebê, a gente já percebia um comportamento muito diferente do meu outro filho, que é melancólico fleumático, né? Então, é, com um filho a gente falava mais firme, com o fleumático, e ele quietinho, né? Só de você falar um pouco mais alto, um pouco mais forte, ele já largava o que tinha, né? Tinha um comportamento mais contido, não queria atrapalhar ninguém. O colérico, muito mais expansivo. Então, desde bebezinho, ele já dormia com os braços assim, abertos, e já falava o que queria. Nenezinho, ele escolhia o que ele queria, falava não para tudo, e decidia até a roupa que ele queria, que ele estava com vontade de usar ali, desde que começou as primeiras palavrinhas. Então, a gente percebe, você fala, caramba, veio da mesma mãe, do mesmo pai, mesma criação, né? A gente tá ali na mesma situação, morando na mesma casa, os dois com o mesmo trabalho, como é que pode ser tão diferente? Então, eu vivo isso, eu falo, não porque eu estudei, porque alguém me falou, porque eu li um livro. Não, eu vivo isso. Na minha casa, somos um de cada temperamento. Então, o meu marido é muito mais brincalhão,
tá nos ambientes, gosta de fazer piada, gosta de provocar os outros e brincadeira. Ao mesmo tempo, a gente tem que puxar ele, né? Porque os sanguíneos, eles têm essa característica de ar, né? Que é uma pessoa que é expansiva, mas ela pode se perder. Você tem que puxar, trazer para a realidade, né? E eu tô sempre buscando riscos. Eu sou melancólica, então eu sempre tenho essa necessidade de controle, né? Eu sou mais analítica, eu gosto de observar o que pode dar errado aqui. Aí você vai me falar, hey, mas isso são traços de personalidade. Então vamos lá, vamos diferenciar. Na personalidade, a gente considera elementos históricos, ações, e ela vai se formando durante a vida. Então, quanto mais, aí eu trago aqui, né? Quanto mais suas ações forem suas, de fato, individualizadas e menos da massa, vamos, o que é que ele tá falando? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por isso que a gente fala personalidade forte, personalidade fraca, né? A personalidade fraca, ela quase que não absorve muito o mundo e vai criando reações próprias. Não, ela vai meio que repetindo, sem ter aquela individualidade. Então, mais maduro você vai ficar à medida que você for vivendo, né, e tendo reações que tragam uma característica que é só sua. Então, é narrativa histórica concentrada na alma. É a sua história concentrada na alma que forma a sua personalidade, tá? Então, a personalidade, a gente tem os Big Five também. Durante a pós de neurociências, também me aprofundei mais nos atributos de personalidade que são trazidos pela teoria Big Five, né? Que a gente pensa em conscienciosidade, abertura a experiências, né? Todos os elementos que estão associados a essa construção que é feita durante toda a vida. Mas aqui a gente vai focar naquilo que é seu, que é único. E para que a gente precisa entender sobre isso? Primeiro, por conta dessa característica do temperamento, de não passar pela nossa vontade, a gente entende que é algo nativo, é algo nosso. No entanto, isso não pode servir de justificativa para comportamentos que não são benéficos para você. Então você pode falar, ai, nossa, eu procrastino tanto, ai, sou tão preguiçosa, ai, adoro conforto, roupa confortável, mas sabe como é, né? Que eu sou fleumática. Fleumáticas gostam do conforto e tá tudo bem, porque é assim que eu sou, entendeu? Me respeite, respeite o meu temperamento, porque é assim que eu sou. Então, não é porque a sua inclinação é maior para isso, maior, por exemplo, para passividade, que você tem que se encontrar e trazer isso como uma desculpa para não melhorar ou para não ter aí um estilo mais autêntico, tá? Então, não passa pela nossa vontade, mas os aportes, sim. Então, o meu temperamento é um temperamento muito mais introvertido, por exemplo, muito mais observador. E as pessoas, quando me vêm falando, me dando aula, eu dando aulas, né, ou falando no Instagram, nossa, eu tinha certeza que você era sanguínea. Por quê? Porque eu faço aportes sanguíneos na minha personalidade como escolha, tá? Então, o temperamento, ele não passa pela vontade, a gente não tem poder de escolha, a gente já nasce com isso. Mas o que a gente vai fazer com essa informação depois é essencial. Então, onde os ruídos do meu temperamento vão atrapalhar na minha rotina, na minha vida e até no meu estilo? Se eu for usar características de estilo, por exemplo, somente do melancólico, talvez eu traga uma informação muito tradicional, muito clássica. Eu trabalho com imagem pessoal, trabalho com comunicação e, de uma certa forma, uso moda como ferramenta. Se eu não trouxer algum elemento de impacto ou de novidade, ou algo um pouco mais contemporâneo, ou uma cor específica, talvez eu não transmita exatamente aquilo que eu quero, ou o meu conhecimento para as pessoas que eu estou tentando atrair, né, tanto profissionalmente quanto socialmente. Também é importante entender os temperamentos para o nosso autoconhecimento. Então, a partir do ponto que você se entende, você sabe onde aprimorar, né? Qualidades, onde conquistar aí, atributos que talvez não sejam tão naturais para você. E isso, gente, isso aqui, ó, esse terceiro é essencial, tá? Isso mudou a minha vida quando eu aprendi sobre temperamentos. Melhora demais a nossa relação com as pessoas, tá?
tá? Porque a gente passa a compreender e olhar passa a olhar aquelas pessoas com muito mais amor, muito mais paciência. Então, a reação, por exemplo, de um filho a uma bronca, a reação de um companheiro, de um amigo, a uma crítica ou algum elogio, sempre vai ter como base esse perfil comportamental. E quando você entende, você passa a olhar as pessoas e as situações com muito mais generosidade, sabe? Se colocando mais no lugar. Poxa, deixa eu entender que esse é o modus operandi dessa pessoa. Como que eu posso ajudá-la? Como que eu posso acolher? Ou como eu posso, inclusive, trabalhar as minhas reações e o meu emocional para não ser tão duro com essas pessoas? Porque afinal eu também tenho as minhas falhas nesse quesito de comportamento. E é bem importante a gente pensar: não existe temperamento bom e temperamento ruim, assim como as características do Big Five, né? O neuroticismo, por exemplo, que são pessoas que são muito mais ansiosas, né? E tem essa tendência à ansiedade, à preocupação, ela é importante. Até isso é importante, porque para você prever riscos, você precisa de uma pessoa com mais conscienciosidade. Ou para você prever aqui algo que esteja fora de ordem ou que não esteja alinhado, uma pessoa melancólica, de temperamento melancólico, vai te ajudar extremamente nisso. Então, às vezes as pessoas acham, é maravilhoso ser sanguíneo. Então, mas os sanguíneos também têm as suas dificuldades, né? De começar uma coisa e continuar. O sanguíneo costuma continuar e parar no meio. Ou uma pessoa que às vezes quer tanta criatividade, é tão expansiva, que às vezes se perde de si, né? A hora que para ficar sozinha, realmente, sem ninguém, sem nenhuma pessoa, porque o sanguíneo é muito gente, pessoas, né? Quando tá sozinho, se perde ou sente uma certa angústia que fala, caramba, quem sou eu, né? Se eu não tô com pessoas. Então, temperamento é tudo. Depois que a gente entende sobre temperamento, é sensacional. Então, esses são os 4 temperamentos, tá? Ai, não tá alinhado aqui, hein? Tá me incomodando. Olha o lado melancólico, não gostando desse desalinhamento. Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Vamos falar dos 4 aqui, tá? Eu sempre trago essa associação ao método DISC, porque muita gente usa esse método, né? Muitas empresas aplicam testes comportamentais para entender onde encaixar aquele profissional, né? Onde ele vai dar mais resultado, onde ele tem ali atributos específicos, em que área, né? Ele é melhor. Então, é bem legal, tá? Fazer também o método diz que a gente consegue fazer associações aos temperamentos. Os coaches costumam fazer, tá? Se você quiser fazer de forma avulsa, eu até tenho profissionais com quem eu trabalho em parceria que fazem o teste, que são ótimos profissionais. Então, quando a gente pensa em dominância, aquele cara, aquela mulher que é motivada por desafios, por eficácia, fazer acontecer, resultado, vamos chegar lá, tem uma característica de liderança, tem uma visão ampla de tudo, né? Aquela pessoa que naturalmente é inclinada para liderança. Então, é dominante, domina espaços, tá? Então, consegue tomar decisões boas, mesmo que haja risco. Ele está associado ao colérico, tá? Dominância colérica. Influência tá muito ligado ao sanguíneo, porque são pessoas que têm criatividade, né? A liberdade e a criatividade são grandes motivadores, né? De experimentar, de fazer coisas novas, conhecer lugares novos, pessoas novas. São pessoas que buscam relacionamento, ótimos vendedores, tá? Então, pessoas com temperamento sanguíneo ou perfil comportamental de influência são ótimos vendedores, porque eles gostam de conexão, gostam de conversa, gostam de contato. São aqueles que não se sentem bem numa salinha fechada, tá? Computador, não, é gente que precisa de gente. O C de cautela diz que vamos para a estabilidade. Na estabilidade estão os fleumáticos, tá? Fleumáticos são aqueles que gostam da segurança, precisam de segurança, lealdade, compromisso, responsabilidade, estabilidade. Busca colaboração, sim, todos, né, dentro de uma empresa ali se ajudando. Pensando nos fleumáticos em si, são pessoas que gostam mais do conforto, tá? Da estabilidade, são mais estáveis, menos dinâmicos e expansivos, como por exemplo o influente.
tá? Colocar um estável ou um fleumático para venda é um esforço. Não que não exista, tá? Pessoas fleumáticas que sejam bons vendedores, mas é algo que precisa ser trabalhado, não é natural. E cautela está associado aos melancólicos, são motivados por altos padrões e eficiência. Então, são aquelas pessoas que gostam de se aprofundar muito no assunto, gostam de deixar tudo em ordem, sem ponta solta, tudo alinhado. Dentro de uma empresa está muito associado a controle de qualidade, atendimento ao cliente, sabe? Deixando tudo muito redondinho e busca precisão, tá? Então, esses são os melancólicos. Você já vai se entendendo aí, né? À medida que eu vou falando aqui, você já vai se encaixando. Agora, como a gente associa essas informações ao estilo? Então, existem inclinações naturais a essas escolhas, tá? Então, um disclaimer aqui antes de eu falar. Ah, então todo colérico é assim? Não é, mas sou colérico e não visto isso. De novo, assim como os Big Five lá da personalidade, não existe uma pessoa que é só extrovertida ou que é só aberta à experiência, né, expansiva. Não. São níveis. Então, a gente tem predominâncias, tá? Então, o que acontece? Quando a gente entende que algo se sobressai nesse comportamento, naturalmente certas escolhas vão sendo feitas no estilo, como eu disse, na maquiagem, no cabelo, na infância, nas suas escolhas de infância. Então, eu quero que você vá aí retomando e pensando um pouquinho, inclusive na sua infância, tá? Infância, adolescência, para onde iam as suas escolhas? Como você era? Então, quando você pensa na sala de aula, você sentada na sala de aula, todo mundo de uniforme, então não tinha estilo ali, tá? Não tinha estilo pensando só em roupa, tá? Mas tinha o estilo. O que que você fazia com o seu tênis? Qual calçado você usava? Era o mais clássico, que não chamava tanta atenção, ou era um bem imponente, com um solado grosso? E os seus acessórios, grandes, pequenos? Como que era o seu cabelo? Bem retraidinho, penteadinho, ou era um afro, ou era um rabo bem alto, né? Como era? Quando a gente pensa no perfil dominante, que são os coléricos, a gente associa o elemento fogo. Então, o que que o fogo é? Ele se expande, ele domina o ambiente, ele passa queimando, onde ele passa, ele arde, ele vai absorvendo tudo, tá? Ele, no entanto, é seco, tem uma característica seca, ele não envolve. Então, normalmente são pessoas mais duras, tá? Ah, eu sou colérica, mas eu sou fofa. Não tem problema. Você pode ser fofo, pode ser acolhedor, mas naturalmente você não é uma pessoa que se envolve tanto, quer saber muito da vida do outro, vai tem um coração muito mole, sabe? A ponto de se envolver e ficar remoendo algo que aconteceu. Não, o colérico ele meio que ele bate e volta, tá? É líder nato, como eu falei, então tem facilmente numa brincadeira, num grupo de estudos, é aquele que vai tomar a frente, que vai sugerir, mesmo que não seja uma pessoa autoritária, é aquele que vai, e se a gente fizer isso? Tá? E se a gente, essa é uma característica, por exemplo, que é o meu segundo, né, entre os meus níveis ali, eu sou melancólica, colérica. Então eu gosto um pouquinho ali de decidir, de inclinar, de direcionar um pouco um grupo ou lugares. Eu gosto muito de trabalhar sozinha, né? Então, o meu sanguíneo é lá embaixo. Eu não sou uma pessoa de pessoas, assim, que, ai, vamos ouvir todo mundo. Não. Eu gosto muito de trabalhar sozinha, mas quando eu trabalho em um grupo, eu tenho uma tendência maior a ir para a direção, sabe? Para ir assim, ah, então vamos, o que que a gente vai fazer? Direcionar as ideias, tá? Eu falo de mim, mas para você sempre criando uma relação com as suas escolhas também. É uma pessoa muito prática, objetiva, não gosta de perder muito tempo, não gosta de ficar ouvindo muito papo furado, sabe? É uma pessoa que quer mais profundidade, quer ação, quer resultado. Gosta muito de desafios, então se você quiser que um colérico faça alguma coisa, duvide dele. Que ele vai arrumar um jeito de fazer. É executor, então se precisa fazer, faz, né? Não é uma pessoa que só dá ordens, obviamente, né? Quer ver os resultados. Tem muito domínio da situação. Se não tem,
procura ter. Então, se não entende sobre um assunto, vai se aprofundar nesse assunto para ter o conhecimento suficiente para isso. É uma pessoa muito mais ousada, então não tem medo de riscos, né? Ah, é arriscado. Bora para cima, vamos lá. Muito seguro. Então, se vocês observarem, gente, eu coloquei alguns exemplos aqui de personalidades. A Charlize Theron, eu assisti um filme há pouco tempo dela, que é um filme que ela é uma escaladora profissional. Eu adoro um filminho de terror e suspense, né? Adoro. E ela trabalha muito bem. E, cara, eu ouço ela falando, e mesmo as reportagens que ela faz, ela tem muita segurança, essa mulher. Ela não tem medo de desagradar. Ela, fora assim, o tom de voz dela, tudo é muito colérico nela e dominante. Mesmo sendo uma mulher com características clarinhas, olho claro, né? Normalmente a gente associa mais fragilidade. Mas ela tem muita segurança quando ela fala, tanto quando ela atua, né, nos papéis que ela faz, mas ela como pessoa física, né, sem atuar, ela tem muita segurança. Coloquei aqui também a Viola Davis, que é outra atriz, e a personagem Miranda do Diabo Veste Prada, típica colérica dominante. Podem ser também individualistas, tá? O fato do colérico ser muito seguro de si, às vezes ele deixa de pensar um pouquinho nos outros, sabe? Então pode ser ali um atributo a ser mais trabalhado. Então, normalmente o colérico tem que parar um pouquinho, ai, deixa eu ser um pouco mais carinhoso aqui com meu parceiro, minha parceira, deixa eu ouvir o que, de repente, essa pessoa que trabalha comigo tem para falar, as ideias dela, assim. Às vezes precisa trabalhar um pouco mais isso. E é uma pessoa sofisticada. Então vamos ver onde a gente encontra isso no estilo. Linhas retas estão muito associadas aos coléricos, mas não apenas retas. Retas e encorpadas, mais grossas. Então pode ser uma lapela mais grossa, pode ser um cinto mais grosso, né? Uma pala de calça de saia. Pode ser um solado de calçado mais grosso, pode ser um acessório, então de repente um bracelete mais encorpado, um colar rígido, tá? Então, as linhas do colérico são mais rígidas, mais duras, inclusive nas texturas. Olha o couro, tá vendo? Ele tem esse caimento mais estruturado. Cores escuras, imponentes, são mais fortes, tá? Então, nos dominantes é muito presente o preto em diferentes texturas. Ou o vermelho, o marinho, tons clássicos também são muito presentes. Então, o colérico, ele não quer muita coisa. De repente, ele quer duas peças, mas que sozinhas já dizem tudo, sabe? Uma peça de couro ou um vestido com uma assimetria, mas num aspecto lustroso, ou numa cor imponente, ou numa cor mais profunda. Pode ser um único acessório, então, de repente, um look limpo, clean, mas um acessório maior, metalizado. Cabelos, pode ser um corte reto, pode ser um corte linhas retas para o lado, como a Viola Davis aqui, ó, tá vendo? É um corte alto, mas em linhas retas, não é um afro todo aberto em linha diagonal. Acessórios, como eu disse, também mais imponentes, em metal normalmente, tá? Normalmente os metais trazem essa imponência, essa carcaça. Golas altas, tá? Coletes, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui de características. Pontas encorpadas, né? Então aqui, ó, é um bico fino, mas é um bico fino com impacto. Não é um bico fino classiquinho, tá vendo? Ele tem até esse recorte em V aqui, numa cor vermelha, é, lustrosa, tá? Então vem com força, é impacto. Sanguíneos. Os sanguíneos são as luzes das festas, né? Que a gente é aquela pessoa que chega, ela interage com todo mundo, ela dá risada fácil, ela é muito dinâmica, ela tem uma característica de movimento, não é uma pessoa que consegue ficar muito parada, tá? Então, os sanguíneos, então pode ser que você fale, ah, eu gosto de pessoas, mas eu adoro ficar sentada sem fazer nada, sem esforço. Então, talvez você tenha um sanguíneo fleumático aí, tá? Mas em regra, os sanguíneos trazem essas características do ar. Ele é expansivo, assim como os coléricos, mas é um expansivo muito mais acolhedor. Então, é aquela pessoa que envolve, aquela pessoa que você quer conversar, que você adora estar junto, é aquela que adora contar história, e ela te ouve, você a ouve, sabe? Assim, é uma pessoa, como eu falo, os bons vendedores normalmente têm características sanguíneas. São pessoas espontâneas, então elas não gostam muito de planejar demais, sabe? São pessoas que gostam de go with the flow. São ágeis, então elas
tem um pensamento rápido, tem uma resposta na ponta da língua. Por outro lado, tem pouco foco, então elas se dispersam rapidamente. Precisam e gostam de movimento. E aí o movimento não é só físico, é o movimento da roupa, é o movimento do cabelo. Então, o cabelo repicado, um cabelo afro bem alto, expansivo, ah, uma roupa que tem algum movimento, um acessório com algo que balance, pulseira, né, um brinco, um colar. É uma pessoa mais festiva, então ela não se importa em chamar atenção, tá? Muitas vezes o sanguíneo quer chamar atenção, ele tem como esse objetivo chamar atenção. E aí pode ser através de estampas de cores intensas, acessórios grandes, é muito comunicativo, né? Como eu disse, esse fato de gostar de pessoas é uma pessoa que se alimenta com outras pessoas. Não é aquele que sai de uma festa e fala, nossa, preciso de 3 dias para descansar. Não. Sanguíneo se alimenta, se recarrega. Ele é muito emocional, né? Então ele, inclusive, é emotivo, muito mais emotivo. Então, nossa, você então vai entrar numa bad, assim, ele vai realmente. Se ele tá muito feliz, está muito feliz, está muito animado. E é muito sociável, né? Então diferente daquela que gosta de trabalho de computador, o sanguíneo precisa de gente, né? Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga consultora de imagem, a Eva, inclusive, que ela é colérica sanguínea e ela sempre fala que é só colérica, mas sem dúvida tem o sanguíneo ali. E ela trabalhou muito tempo na consultoria, não é mais, não trabalha mais, e ela falou, eu precisava de gente, precisava de pessoas, e ela é uma ótima vendedora, e ela se movimenta, voltou para o mercado corporativo, porque o sanguíneo, o colérico sanguíneo nela eram muito fortes. No estilo, muita assimetria, o sanguíneo não se importa com linhas inclinadas, aliás, ele busca inclinação, tá? Então, linhas inclinadas, pode ser num corte de cabelos, num repicado, né, no afro alto, linhas assimétricas de roupas, então, ombro só, ou uma fenda de um lado só, ou acessórios, um diferente do outro. São pessoas que facilmente fazem. A gente vai ter a aula de truque de styling, hein, gente? Não se esqueçam. Uma das próximas aulas vai ser sobre styling. E as sanguíneas, por exemplo, usam facilmente um assimétrico. Ah, você encaixa só um lado da blusa. Ou você vai usar o cinto, faz um nó no cinto. Sanguíneas usam facilmente. Melancólicas falam, não gosto muito de coisa assim, um lado solto, um lado não, um brinco diferente do outro, não gosto. As sanguíneas vão facilmente aí. Amarelo é uma cor muito presente nos sanguíneos porque é luz, ilumina, irradia. Aqui estão, né, duas personalidades. A outra é modelo, mas eu peguei mais pela dinâmica das combinações criativas. Mas são a Halle Berry e a Gisele têm uma característica, né? Você vê elas dando entrevista, elas são muito dinâmicas, muito trazem muito movimento, muita expansão. E o sanguíneo, ele pode ir para 2 pontos no estilo, tá? Ele pode ir para um lado mais sensual, né? Então é aquela pessoa que gosta de mostrar mais as curvas, um decotão, uma fenda, marcar a cintura, ou ela pode ir mais para um lado lúdico, um criativo, mais diferentão, tá? Então é aquela pessoa que facilmente usa tendência ou peças que chamem atenção de uma forma um pouco mais criativa, tá? Então estampas, é uma pessoa que gosta de estampa, de cor intensa, de itens da moda. Tá? O sanguíneo tem essas características de estilo. Depois nós temos os fleumáticos, que são os estáveis. Lembra que o fleumático ele gosta da estabilidade, ele é água, ele se movimenta calmamente, se adapta muito fácil ao ambiente. Então, você colocou água num copo, colocou numa panela ou colocou numa piscina, ela vai se adequar e ali vai ficar, tá? Não vai bater de frente, não vai para cima, né? Não vai tentar desviar como o ar, ela vai ficar ali, sempre se adaptando. Os flemáticos são muito observadores, tá? Então eles não chegam no ambiente já, uhul, né? Observa muito ali quietinho. Diferente do melancólico, que às vezes tem uma necessidade de comunicar um certo refinamento ou ordem onde ele chega no ambiente, o fleumático não se importa muito. Então, para o fleumático, tudo bem ficar numa festa quietinho, sem falar com ninguém, tá? É, ele também envolve, assim como o sanguíneo, então ele, se você quiser se abrir, um fleumático é ótimo para isso, tá? Então, psicólogos fleumáticos, maravilha, porque ele tá ali para te dar o suporte
e ele não quer aparecer mais do que você. Ele é muito paciente, muitas vezes é mais lento, então aquela pessoa que senta e fica. É, gosta muito de naturalidade, não gosta de se enfeitar demais, se produzir demais, muita maquiagem, cabelo, muito arrumado, não, às vezes faz um rabo de cabelo e só. Gosta de tudo que está associado ao natural, ao elemento natural, tá? Então tem muitos terrosos, madeira, couro, elementos da natureza estão muito presentes no estilo. São resilientes, né? São pessoas assim que não querem a mudança, mas se a mudança chega, eles se adaptam facilmente. São mais gentis, diplomáticos, pacificadores. Então, assim, tá dando um rolo, vem que o fleumático, calma, gente, vamos lá, vamos resolver. Ele é mais acomodado justamente por conta dessa estabilidade. Muitas vezes não é uma pessoa, é uma pessoa que você tem que dar um empurrão, puxar para vir junto. Senão é aquela que, tá tudo bem, não tem muita ambição, sabe? Muita vontade de mudar. Precisa de conforto, então, o fleumático, o estável, se encontra em tudo que é muito confortável, acolhedor, fofinho, macio e quentinho. E no estilo também pode ser mais discreto, mais minimalista, não gosta, ó, percebe? Não tem muita informação nas três. A gente tem aqui Jennifer Aniston, a gente tem a Maria Fernanda Cândido e a Oprah, apresentadora americana. Então, a Oprah, ela sempre tá usando malha, gente. Então, é muito presente a malha no fleumático. Então, uma camiseta de malha, um vestido de malha, uma calça de malha, jeans, que é muito prático, peças confortáveis utilitárias, né, com uma calça cargo, uma regatinha de malha, sapatos que não sejam muito finos, que tenham um certo conforto, mesmo no salto, tá? Não precisa ser tênis, mas um salto Anabela, salto bloco, tiras mais grossas, como eu disse, cores mais terrosas, naturais, linho, algodão, mesmo a seda, tá vendo? Que a Maria Fernanda ela tem uma certa um certo refinamento, mas não é um refinamento de muito certinho, é um refinamento natural, do conforto. Percebe? Não tem muitos acessórios, ó, brinquinhos pequenos. O fleumático traz muitas linhas curvas, muitas vezes até no corpo. Tá? Muitas vezes até o rosto, então um olho mais arredondado, uma boca, os cachos, tá vendo? Que até o cabelo da Oprah não é um afro para cima, inclinado, como a gente viu aqui no sanguíneo, é um afro mais arredondado para baixo, calmo, estável, certo? Melancólicas, cautelosos. É aquela que é terra, ainda assim ele também tem estabilidade, mas ela absorve muito, tá? Então, o melancólico tem uma característica assim de observar muito e de querer se adequar, de querer estar dentro do que é esperado, dentro do que não cause muito atrito, né? Mas ali ele quer ser percebido pelo refinamento, diferente do fleumático que não se importa em ser percebido, né? Gosta do conforto, mas o melancólico tem essa característica da disciplina, da precisão, tá? Tem muita cautela, então é aquele que tem medo de errar. O melancólico, ele não vai experimentar muito no estilo, ou só vai experimentar quando tiver informação suficiente que garanta que ele não passe dos limites, que ele não erre, tá? Ele não envolve, então, diferente também do fleumático, que ele é mais estável, mas ele acolhe, ele envolve. O melancólico não é muito, ele tem um certo distanciamento, né? Quando você pensa na Sandy em si, ela é super, né? Super delicada, mas ela nunca se abre demais, nem se envolve demais, né? Ela tem um certo distanciamento. É muito analítico, né? Tá sempre analisando as coisas e buscando como melhorar, é disciplinado, gosta da precisão, né? Então é aquela criança que às vezes apaga 1000 vezes para fazer a letra bem bonita. É mais sensível, ainda que pareça frio, tá? É muito sensível. Muitas vezes pode parecer, né, que quer se afastar, mas tudo que bate ali ela fica remoendo por mais tempo. É intelectual, então é uma pessoa que gosta de se aprofundar nos assuntos, gosta de estudar, gosta de aprender sobre as coisas, gosta de livro muitas vezes. É perfeccionista, então às vezes deixa de fazer as coisas porque não está perfeito ainda.
né? Então quer que aquilo fique assim, sem rebarba, sem nada fora do lugar. E por isso, justamente, é mais exigente. Então, é uma mulher que quer uma roupa de qualidade, que busca um caimento perfeito no corpo. Ah, não ficou muito certo. Ah, então não gostei, não vou levar. Se não ficar impecável no corpo. Então, é uma mulher que, ao invés de fazer gambiarras de estilo, sabe? Assim, ah, é só fazer um nozinho e colocar. Esses truques de estilo para melancólica não funciona. Ela precisa fazer o ajuste da peça na costureira. Aí ela usa. Agora, assim, ah, eu só consigo usar essa calça se eu amarrar ou se eu fizer. Não. Ah, e a barra eu dobro. Não. Tem que ser feita impecavelmente para que ela consiga usar e se sentir bem. E normalmente faz escolhas atemporais. Então, também é aquela mulher que prefere gastar mais numa peça e ter por mais tempo, porque ela sabe que ela não vai precisar comprar várias vezes. Ai, mudou a moda, tem que comprar de novo. Não, ela não se importa. Ela quer boas peças e que durem muito. Ah, as características visuais, normalmente são mulheres que usam cores mais neutras, mais opacos. Sim, também gosta das fibras naturais, linho, seda, lã, ahn, caimento perfeito, alfaiataria. Então, as melancólicas gostam muito de ter pelo menos uma peça de alfaiataria no look. Pode ser uma calça, pode ser um blazer, pode ser uma camisa, pode ser uma saia lápis. Normalmente os cabelos estão mais alinhados, ainda que seja um cabelo crespo. É uma mulher que ou gosta de prender mais os fios ou ter o cabelo bem curtinho, né? Um cabelo que dificilmente tem coisa fora do lugar. A maquiagem normalmente é mais discreta, assim como os acessórios, não tem brincão muito grande, sabe? Pode ter até um brinco diferente, minimalista, mas nada que chame mais atenção do que ela, porque ela não quer ser o centro, tá? Não quer ser o foco do ambiente. E aí, gente, temos esses 4 temperamentos. Você já conseguiu se identificar em algum deles? Conseguiu identificar onde você se encontra mais? Agora, qual é a questão? Você pode entender a sua base e escolher os aportes, tá? Então, da mesma forma que a gente pode fazer aportes de outros temperamentos, no nosso temperamento base, então, eu sou melancólica, não gosto muito de gente, mas eu preciso, então eu vou escolher falar mais, eu vou escolher sair mais, ir para lugares diferentes que eu não estou acostumada, sair da minha zona de conforto, né? Ou você é colérica, puxa, colérica não é muito sensível, delicada, então deixa eu ouvir um pouco mais o que essas pessoas têm para me falar, deixa eu fazer ações que envolvam mais aproximação com as pessoas, né? Ou você é sanguínea, fala, uhul, me disperso muito, mas não estou passando muita credibilidade no meu trabalho, porque assim, eu sou super criativa, eu falo demais, né, da minha vida. Então, vamos trazer um pouco mais, né, de aportes, de repente, do melancólico, de um pouco mais de disciplina, um pouco mais de estabilidade do fleumático. Então, da mesma forma que a gente pode usar isso para o comportamental, o estilo também. Então, você vai entender a sua base de estilo. Só que você se lembra que nosso estilo tem os 3 pilares. Se você entender o seu pilar de temperamento e eventualmente até de personalidade, só que ali para sua rotina, o seu trabalho exige características visuais que não condizem totalmente com o teu temperamento, você vai fazer aporte de outros estilos. Gente, na plataforma Gui Estilo Sou, essas aulas são 100% gratuitas e eu tô dando realmente muito conteúdo, tá? Tem algumas informações aqui, parte das informações que eu passei também estão lá no Gui Estilo Sou, mas lá na plataforma vocês têm muito mais aulas e com muito mais informação para se aprofundar em peça por peça, item por item, inclusive fazer o seu teste de temperamento lá que foi feito também por psicólogos. A gente tem um link para você fazer para descobrir o seu. Então lá a gente tem muito mais informação, tá? Então aqui eu tô dando uma base para você entender como aplicar isso no seu estilo, tá? A partir do momento que você entende a sua base de temperamento e associação aos estilos, como eu falei ali. Então tudo isso aqui são inclinações naturais, tá? Então o colérico tem inclinações naturais para estilos que envolvam mais impacto, força, cor escura, linhas mais grossas, encorpadas. O sanguíneo tem inclinação maior para o que tem mais movimento, que tem mais fluidez, tem mais criatividade, cor, assimetria, leveza. Os fleumáticos
tem uma inclinação maior para tudo que gera mais conforto, para roupa gostosa, para malha, para o jeans, para o tênis, né, para aquilo que é mais sutil e natural. O melancólico tem uma inclinação natural para estar adequado ao ambiente, para estar de acordo, para a formalidade, para o clássico. Ah, eu sou melancólico, mas eu adoro algo diferente. Não tem problema, até porque a tua personalidade, você pode ter a base ali, pode não, você tem a base do teu temperamento e a personalidade que foi sempre construída ao redor dele, tá? Então, como a gente pensa? Se eu for mudar completamente, então a Viola Davis que é colérica, peças, né, mais encorpadas, cores escuras, linhas retas, estrutura. Ah, você tá muito, sua imagem tá muito forte. Aí vem cá, o agente e fala: "Vamos te colocar num vestido de florzinha, um babadinho, um batonzinho". Gente, claramente ela tá desconfortável. Eu não sei se é por conta da roupa, mas eu tenho sérios indícios de que é roupa. Como você coloca uma mulher cheia de dominância e força numa roupa fofinha, ainda que tenha o preto, né? O preto tem essa dominância. Mas a gente não vê alma no estilo. Da mesma forma, a Naomi Watts, que eu também adoro essa atriz, que é toda mais fofinha, mais fofinha não, vai, vamos pensar de novo. Escolher melhor as palavras, mais refinada, mais elegante, que gosta de linhas finas, né? A precisão da linha fina, do acessório delicado. Coloca ela num sapatão desse. Sem contar a escala corporal, né, gente? Lá na plataforma Guia Estilo Sou, a gente tem inclusive uma aula, as aulas de silhueta falam sobre escala corporal. Se a escala corporal não repete, o que que a gente tem aqui? Impacto, muita força na imagem. Olha a ombreira, branco e preto. Olha a estrutura da saia, força, toda mais rígida. Ela não tá ali, parece que ela tá fantasiada de alguém. Ah, Rê, mas e se eu quiser? Tudo bem, vai nessa. Mas o meu papel aqui é te falar que você precisa considerar os seus elementos de estilo. Então, como a gente faz, né? Vamos ver mais um exemplo. A gente tem a Angelina Jolie, que é colérica, forte, até o rosto dela tem mais força. O que que a gente vai fazer? Eu vou manter elementos de dominância do colérico. Então, por exemplo, a roupa preta, um acessório mais encorpado, uma bolsona larga, um óculos preto. Mas eu vou trazer elementos de acolhimento, que de repente vem lá do fleumático, para fazer com que ela fique mais acessível. Então, vamos supor que no teu estilo, você, para tua rotina, lembra que é um dos três pilares? Você é colérica, mas você é psicóloga, ou você é uma pediatra, ou você, enfim, precisa trazer mais acolhimento e se mostrar mais aberta, né? Aproximar mais as pessoas. Ou mesmo você está sentindo que a tua vida está com muita pressão e você quer trazer para si, né, para suas sensações, mais acolhimento, se sentir mais, sabe, mais quentinha, mais ouvida até. Coloca um elemento fleumático que está associado ao conforto. Ó, ela colocou aqui um cardigan, né, em lã, muito provavelmente, não deve ser poliéster nem fibra acrílica, né? É, de repente uma lã merino, num cardigan gostoso, acolhedor. Ela não perdeu a alma do estilo dela, ela continua trazendo a imponência. Ó o sapato, ó o preto na calça mais larga, olha os óculos pretos, a bolsa estruturada. Mas a peça aqui tá mais acolhedora. Outro exemplo, uma sanguínea, lembra? Sanguínea, espaço, dinamismo, mas ela tá numa situação profissional que ela precisa passar um pouco mais de seriedade. Então a gente pode pegar, de repente, elementos do colérico ou elementos do melancólico. Aqui tem elementos do colérico. Então ela continua expansiva, porque ó, super fluidez aqui na camisa, né? Então tem movimento, os cabelos ainda trazem aquele movimento, né? O próprio físico dela comunica esse dinamismo. A cor é mais clara, mas ela escolheu um monocromático. E a gente tem linhas retas da alfaiataria, do melancólico, né? Um bico fino. Percebe que ela continua leve, ela continua sanguínea, mas com um aporte de seriedade que pode vir do melancólico. Aqui a gente tem a Halle Berry, que continua sanguínea, então as linhas diagonais do corte de cabelo, muitas linhas diagonais aqui da estrutura da roupa, até um decote mais ousado, que está muito associado ao sanguíneo, esse aspecto mais sensual do sanguíneo. Mas é um macacão, é uma cor única, risca de giz,
que traz mais formalidade. Colocou ainda um casaco por cima. Vocês percebem como é uma sanguínea com uma informação que traz um pouco mais de estabilidade, de credibilidade e até de impacto? Nesse caso aqui, o aporte dela é o aporte do colérico. Ela trouxe cor escura, linhas mais grossas, ó a lapela mais grossa do casaco. Percebe como ela traz mais imponência, mas continua com a leveza da Halle Berry? Colérica. Ai, eu sou colérica, mas eu preciso trazer eu queria, né? Não é nem preciso, eu queria trazer um pouco mais de feminilidade ou de sensualidade leve, não aquela sensualidade pá, do espartilho, né? Então a gente pode trazer o aporte acolhedor, linhas mais claras, tons mais suaves, tecidos mais fluidos, mas ela não perde a característica dela colérica. Olha como ela tá muito mais segura aqui, a Viola Davis, do que aquele babadinho e a saia rodadinha com flor. Tem o lustroso do tecido, olha como até o detalhe aqui é uma linha grossa, né, encorpada, ou o acessório encorpado, é o colérico. Tá tudo conversando, ainda que a cor seja mais suave. Se ela estivesse com vestido preto, ia mais pro colérico, mas ainda assim ia trazer a fluidez mais acolhedora. Ó, a Charlize Theron, ela continuou com a calça escura, o sapato, é um sapato criativo que tem impacto, né, mais encorpado, mas aí a blusa de cima é mais clara. Ó, a gola alta é do colérico, é dominante, mas tem os ombros de fora, tem a fluidez do tecido, o acetinado do tecido. Vocês conseguem ver um estilo com alma aí? Ai, mas não gostei da cor. Tá bom, gente, só entende o conceito. Meu objetivo é fazer você criar associações para você conseguir depois aplicar no seu estilo isso. E o fleumático? O fleumático não é aquele que gosta do conforto, né? Ai, não quero me vestir. Gente, os fleumáticos é aquela. O fleumático é o cliente que fala assim: hey, eu quero elegância com conforto. Eu quero estar muito confortável, mas eu quero estar adequada aos ambientes. Ou eu quero transmitir um pouco mais de profissionalismo. Então, eu não falei que você só pode fazer o colérico ter aporte acolhedor, tá? O colérico pode ter um aporte criativo e lúdico do sanguíneo. Eu estou dando exemplos aqui, que é o que eu vejo com mais frequência nas minhas clientes de consultoria. Porque eu considero o temperamento e personalidade das minhas clientes para as escolhas estratégicas de estilo. Senão seria uma imprudência ou até uma superficialidade de falar, ah, então vem cá, ó, isso está na moda. Você tem que usar esse blazinho, ou não, você tem que ser super imponente. Tem uma consultora que todas as clientes têm o mesmo colar da Chanel. Todas as clientes têm o mesmo blazer com o body sensual. Todas parecem a consultora, gente. Eu não quero isso. Eu quero que você tenha o seu estilo. Então, quando eu considero o temperamento da minha cliente, a personalidade, os objetivos de imagem, vamos trazer alma para o seu estilo. Então, a fleumática, quando busca algo no estilo, normalmente está associado à elegância, à adequação. Eu adoro conforto, mas eu preciso passar um pouco mais de credibilidade. Então, aqui estão alguns exemplos, tá? Não que a Jennifer Aniston só use essas roupas, ela usa roupas até mais sensuais, tal, mas ela sempre traz ali atributos de conforto. Tá vendo? Ela tá com uma malha, uma camiseta de malha, uma calça soltinha, mas ela colocou um saltão super sensual. Tá? Então, isso aqui pode estar associado ao colérico, que quer um pouco mais de impacto, ou as linhas finas do melancólico, que é a questão do caimento perfeito. Eu acho que a Jennifer Aniston ela é fleumática melancólica, porque tá tudo sempre muito alinhadinho. A Oprah, lembra que adora um conforto? Olha que interessante, eu peguei esses dois exemplos para vocês entenderem. Nesse exemplo aqui, ela fez o aporte de elegância por ser uma peça única, né, um monocromático, num caimento certinho no corpo, mas o tecido ainda é malha, ainda é confortável para ela. Olha esse aqui, ela pôs tudo de alfaiataria, tudo mais estruturado. Mas onde está o aspecto fleumático de acolhimento? A cor, o tom terroso. Olha os cabelos com as ondas, né? Ainda que não esteja na textura natural dos fios dela, as ondas são acolhedoras. Até os óculos trazem aí uma característica, né, da estabilidade e da segurança. Então, vocês percebem como a gente tem muitas formas, infinitas formas de usar esses aportes? Olha lá as melancólicas, que são as clássicas, tudo certinho, tudo adequação. Então, imagine que é uma melancólica que quer trazer um pouco mais de ousadia, um pouco mais de impacto. Pode ser no branco e preto. Branco e preto é sempre mais impactante. Então, não é neutrinho.
Ó, olha a cor, um vermelhão. Mas ainda tem características mais clássicas, uma sapatilha Chanel ou um escarpão de salto fino. Olha o tricô tem uma informação de moda. A Naomi Watts, inclusive, tem trazido mais impacto na comunicação visual dela. Acho que eu fiz um vídeo ou falei alguma coisa no Instagram sobre ela. Então, ela tem usado muito branco e preto, tá? Porque ela tá trazendo mais impacto para a imagem. Mas o core do estilo dela tá na precisão, no alinhamento, no refinamento. Ó, a ousadia na fenda no branco e preto, como eu falei, ou no tricô mais desalinhado, ou com o ombro maior, ou o ombro deslocado, tá vendo? Que tem esse ombro mais caído. A Sandy, que também toda melancólica, certinha, alinhada. Aqui ela tá com um macacão, que tem elástico na cintura. Então ela trouxe um aspecto até de conforto, de impacto, de uma peça que não é clássica. Mas o calçado ainda é clássico. Então, ela não colocou aqui um mocassim tratorado. Ela não colocou um coturno. Ela trouxe ainda o alinhamento clássico dela nos calçados. Vocês conseguem visualizar isso? Pessoal, não tem como a gente desassociar o temperamento do nosso estilo, tá? O temperamento, ele faz parte de quem você é, ele tá aí, ele é nato. Você entendendo sobre ele, os cabelinhos aqui, ó, nascendo. Para quem me quer loira, eu estou esperando um pouquinho para ficar mais loira. Tem a Marisa, que tá sempre comentando nos meus vídeos, falando que gosta de mim mais loira. Dispersei, dispersei. Quando você entende o seu temperamento, você lida melhor com os outros, você lida melhor com o seu estilo, você entende por que algumas escolhas suas são feitas desde a sua infância. Sabe quando você está na escola e tem aquela, sei lá, uma turma popular que está conversando todo mundo, respondendo tudo na sala e faz um monte de amigo e você não, você fala, caramba, e se eu forçar um pouco para ser essa pessoa? Você não precisa forçar. Você vai usar suas características como seus atributos de força, você vai fazer isso funcionar para você. Você vai trazer isso como coerência para o seu estilo, nesses elementos, que aqui eu falei alguns, você pode rever esse vídeo depois. Reveja, anote. Quer se aprofundar mais? Entra na plataforma Gui Estilo Soul, tá? Porque lá você vai ver detalhe por detalhe, lá vai ser realmente aprofundado, então você vai ter materiais, vai ter PDF, vai ter testes para fazer, você vai conseguir colocar em prática de fato o teu armário cápsula da forma ideal. Mas não deixe de considerar isso. Ah, entender o seu estilo base, entender o seu temperamento base e os aportes necessários para que sem perder a essência do seu estilo, você tenha um estilo com alma, que te direcione para onde você precisa, profissionalmente, socialmente, em relacionamentos e em autoestima. Porque a gente só consegue ter confiança, né, sair, vestir uma peça e estar confiante com aquilo quando a gente sabe que está perfeito pra gente. Você não tá parecendo ninguém mais a não ser você mesmo. Certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Estou muito feliz que ela aconteceu. Espero que vocês tenham gostado. Ela ficará salva e amanhã teremos mais. Espero vocês. Vocês vão receber o link e também espero os feedbacks. Se você quiser, tira aqui uma foto, tira um print, posta, marca a gente e também posso responder depois as dúvidas, tá, gente, que surgirem. Um beijo e boa noite para vocês.